Muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Primeiro react, de fato, aqui do canal e dessa vez vendo este vídeo aqui. Por que usuários de Akuma no Mi ficam doentes quanto mais perto chegam de Laugh Tale? Que o vídeo do canal Manga aqui do Evandro Fusari. Vamos dar uma conferida. É isso. Parece um Beelzebub, velho. Ainda fizeram a coroa parecendo um chapéu de palha. Oi, meu chapa. Fala, galera, eu vou introduzir com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Estão bem, né? Chegaram aqui com o pezinho atrás. Não, hoje não vai ter vídeo do Barba Negra sugando a fruta do Barba. Não. Hoje aqui a gente vai ver outras coisas aqui. Várias teorias boas, como Imúmia Samar. Imúmia, aí é foda, né? Nossa, essa aqui eu não esperava não. Que isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito. Ai, que lixo, velho. Fraude Roger, velho. Não, pô, chapéu de palha tá de sacanagem, pô. Gold Roger é a maior fraude de One Piece. Discussão polêmica tem dado, sei lá, o que eles falaram aqui, mas 2 horas falando sobre isso. O que esses caras estão fazendo, velho? Ah, não. Peraí, especialistas aqui, então? discutem Shanks foi se Shanks é desmascarado. a maior farsa de One Piece. É porque tem a teoria do Shanks vilão, né? Basicamente, Shanks seria vilão por vários fatores. Principalmente porque ele estaria manipulando o Luffy. Por algum motivo, sei lá. Mas tem aquela passagem, acho que no episódio 800 e pouco, alguma coisa, que ele vai encontrar com os Goroseis. E é daí que fortifica a teoria do Shanks vilão. Eu acho até então impossível. Mas, se os caras acham, né? Especialistas discutem se Shanks é a maior farsa de One Piece. Esse aqui é o canal onde só os especialistas se reúnem para discutir essas teorias. E múmia, cara. É isso. Esse é o SBS, tá bom? Aqui você se torna um especialista. Exatamente. Assiste o vídeo, sai com a cabeça assim, ó, explodindo. Igual o Gear 5 do... Eu tenho uma coleção de thumbnails, cara. Eu vou só guardando ali. Às vezes eu fico olhando e dando risada. Mas é isso. Esse é o SBS. Quer participar? Deixa eu ver qual é a thumbnail desse vídeo aqui. Ó. Esse vídeo aqui é Laugh Tale não permite Akuma no Mi. Aí tem o bug e tem a Toki. E ainda o Shanks ali do lado. Tá bom. Essa aí é a thumbnail. Nada demais. Tipo, eu já vi uns thumbnail dele que é meio assim também. Link tá aqui na descrição. Clica. Deixa a sua perguntinha. E antes da gente seguir para nossas dúvidas duvidosas, dá um confere nesse recado que é super importante e pode mudar a sua vida. Se liga nesse recado que eu tenho para vocês. Meus amigos, recado dado. Vamos tirar todas essas dúvidas duvidosas. Começar com a pergunta aqui do Kleber Lucas. Será que podemos ter paralelos de deuses nos Mugiwaras de Elbaf? A exemplo, sabendo que a Nami possui seu bastão climático junto de Zeus, que carrega o nome de um deus dos raios olimpiano, e ela consegue invocar... Calma. Se a gente tá falando de Elbaf, eu acho que a mitologia abordada não vai ser a grega, tá? Porque Elbaf tem muito essa coisa meio nórdica neles. Inclusive, no arco de Egghead tem alguns golpes que são palavras nórdicas traduzidas para escudo ou alguma coisa assim. E tem uma carne que parece que era nórdicos que comiam também. Então eu acho que muito mais fácil ser um paralelo com a mitologia nórdica e no caso da Nami, Thor, do que qualquer outra coisa, né? Invocar raios e ventanias poderosas, além do seu sexto sentido para o clima e navegação, é inegável a semelhança da sua habilidade com o deus Thor da mitologia nórdica. Afinal, Nami também possui uma arma que cria e canaliza trovões. Seria Birka aí essa cidade presente geograficamente na Suécia, representando também de onde a Nami veio no mundo real, ligado diretamente a Elbaf, porque é uma região nórdica.
Concordo. Assim como eu falei, mitologia nórdica é muito mais próxima se você quiser fazer um paralelo com Elbaf. Eu acho que a Nami tem, sei lá, é que a habilidade mais precisamente dela é controle de clima, né? Então, controle climático é muito mais próximo da, sei lá, tempestade dos X-Men do que de algum deus nórdico ou grego. Mas, sei lá. Eu gostei que você falou do Chapéu de Palha e só falou da Nami, né? A Nami tem bastante coisa que combina com toda certeza ao arco de Elbaf. Lembrando que o Oda em um SBS, ele colocou quais seriam as Akumas no Mi que casariam bem com os personagens dos Chapéus de Palha. Ele colocou para Nami justamente a fruta do Enel, que seria absurdo, convenhamos. Imagina a Nami com a fruta do Enel. Tinha uma teoria mais antiga ali, Holy Cake, transição para o arco do ano, que talvez vocês se lembrem que a Nami poderia ter a fruta da Big Mom, lembram? Só que a do Enel é perfeita para ela, né? Combina muito bem. E toda essa ligação com Thor, com os deuses nórdicos, e a Nami tendo uma coisinha mais... A relação da Nami com a fruta da Big Mom é puramente por causa dos Zeus. Não tem nenhum outro motivo pelo motivo dele ter falado isso. Então, é apenas os Zeus. Então, sei lá. Que a gente teoriza, faz sentido. Agora, eu acho que a gente vai ter mais uma coisa temática, com a roupa dos Chapéus de Palha, não ligado diretamente a deuses. O Soap pode pegar o Mjolnir, seria bem legal. Mas tem uma história, tem uma capa colorida, na verdade, de One Piece, onde ali já tem umas roupas vikings, onde o Oda já pensava em fazer algo ligado a Elbaf. Então, essa aqui inclusive pode ser as vestimentas novas que veremos no arco de Elbaf. Eu tenho certeza que o Oda vai fazer uma referência porque ele gosta de interligar as coisas. Ligações com deuses? Não sei, eu acho que fica mais com Luffy, talvez a Nami flertando. Eu já não sei tanto, por um único motivo. Quando a gente chegou em Egghead, os personagens do Chapéu de Palha ganharam aquele traje meio futurista. Só que o Sandy e o Jinbe, eles não ganharam, né? Eles ganharam uma coisa meio praiana. Então, sei lá. Pode ser que nem tanto assim, né? Soap também tem essa coisa de Deus, né, na sua alcunha. Mas os outros personagens entram mais na temática e não necessariamente com deuses. Vamos lá, Erlon Pedro. Ele tem uma pergunta e tem... Cara, isso aqui me incomoda muito, tá? Os Dials eram um upgrade no Soap muito legal, que fazia muito sentido, que dava muita profundidade e criava táticas diferentes para o modo de batalha dele. Hoje, não só ele não luta mais, tipo, se ele luta é contra figurantes, mas também aquelas plantinhas dele são uma coisa muito preguiçosa. Elas tiram muito da criatividade que os Dials poderiam trazer. Então me deixa muito triste isso no Oda, ter tirado os Dials. Teoria, será que a tecnologia dos Dials, que é encontrado na Ilha do Céu, já existia durante o século perdido? E que seria plausível ter um Tony Dial guardando um registro? O registro mais antigo que a gente tem dos Dials é de 200 anos atrás com aquele navio Saint Prince ou alguma coisa assim, aquele que cai do céu. Eu acho, porque talvez no flashback do Kalgara eles tenham mostrado algum dial. Eu não percebi. Mas pelo menos a gente já sabe que sim, é uma tecnologia velha. Até porque é uma tecnologia natural. Então, sim, pode ser sim que tem essa vertente aí. Registro do som dos tambores da libertação emitido por Nika, tornando-se então uma relíquia de grande importância, e que esse Tony Dial poderia ter sido usado por alguém há 200 anos atrás, talvez Willie Gallon lá do St. Breeze, para acordar. Basicamente ele vai completar isso, mas ele está dizendo 200 anos atrás porque o Gigante de Ferro acorda 200 anos antes da cronologia do momento atual de One Piece, e ele tenta atacar Marijua. Então, Mary Joyce, né? Mas eu prefiro falar Marijua. Acordar o robô gigante que atacou Mary Joyce, uma vez que uma forma conhecida de despertar esse robô é a frequência emitida pelas batidas do coração do Luffy. É muito legal, tá? Essa teoria de ter um Tony Dial guardando os tambores da libertação. Afinal, a primeira vez que escutamos isso, esse mesmo som, as onomatopeias, é naquela dança dos lobos que o Luffy faz e que mais tarde surge na primeira silhueta de Nika, ele trajando umas vestes que lembram bastante. Inclusive,
eu não... Foi o próprio Evandro que falou, mas ele falou que essa é a cena favorita do Oda, de One Piece inteiro. Muito provavelmente tem um significado por trás, mas os fãs de One Piece sempre tentam enxergar significado onde não tem, então, sei lá. Bastante os Xandias, o povo do céu, e também fazendo aquela coisa bem parecida da dança, da silhueta. Então, o Luffy em si, a primeira vez que a gente viu é nos tambores, naquela música que o pessoal estava tocando. E ter um Tony Jaa que guarda isso é legal, porque eu acredito que os Jaws, o Oda deixou um pouquinho de lado, tá? Mas é muito legal a tecnologia em si. E se você for parar para pensar, é a primeira coisa, e talvez a única, que chegue perto de replicar a similaridade do uso de uma Akuma no Mi. Porque você tem Diaos que guardam sons, que guardam elementos, que guardam várias coisas. Tem um que vira uma bomba. Então, como é que guarda isso dentro de um caracolzinho, né? Pode ser ali o primeiro teste que eles faziam para colocar os elementos presentes hoje nas frutas do diabo, tá? Então eu acho que o Tony Jaa ele tem essa coisa mais arcaica de ser uma Akuma no Mi do passado, mas que era usado sem ter esse ciclo de reencarnação, sem precisar de almas que a gente teoriza aqui, aquela coisa. Inclusive, isso me leva a pensar uma coisinha. O que leva as frutas a reencarnarem? Porque, tipo, a gente sempre tem essa discussão de as frutas reencarnam, beleza, é uma tecnologia do século perdido, ok. Mas por que elas reencarnam? A gente não sabe. Tem alguma coisa que força elas a reencarnarem? Será que tem uma teoria que quando as Akumas no Mi, elas, no final da obra, elas perderem seu propósito, o que vai acontecer é que eles deixem de reencarnar? Sei lá, tipo, são algumas perguntas bem interessantes que a gente não tem resposta. A gente pode com certeza sempre teorizar, mas resposta, se alguém chegar aqui e falar que tem, eu acho que a pessoa é muito otimista, no mínimo. Coisa mais obscura. É muito legal. Tem uma teoria inclusive bem antiga. Eu fiz essa teoria tem bastante tempo, que era o sino de Joy Boy. Que foi quando eu trouxe essa coisa do tambor de Joy Boy tocando. Foi bem legal essa teoria, ela foi muito certeira porque foi antes do Luffy despertar e temos qualquer menção de tambor da libertação. Mas essa teoria tinha como base acho que é Joyo Boyo ou Jayabaya, um dos dois, que era um mito, entre aspas, real, né? Que ele utilizava tambores. E aí foi como eu posso dizer, a teoria do Evandro. Foi sim um grande acerto dele. Particularmente eu sei lá, tipo, ficar procurando referências no mundo real e tentando fazer teoria não é minha vibe. Quando eu tento fazer alguma teoria, eu pego tudo que tem e penso só. Eu não fico pesquisando pra tal. eu trouxe essa temática de ter os tambores de Joy Boy por conta, quem vai lembrar disso daí, aquele livro que apareceu mostrando o Joy Boy como sendo uma divindade ali do Caribe, presente na época das navegações. E aí você tem dizendo que Joy Boy ele tocava os seus tambores para tirar um manto que cobria as pessoas, esse manto. Sim, essa aqui é a referência, basicamente o tamborzinho aqui. E era basicamente um carinha feliz. Por isso que é Joy Boy, né? Joy é alegria, né? Escuro, de tristeza e tudo mais. Então tinha essa menção fora de One Piece dos tambores. E aí eu fiz esse vídeo, eu falei, pô, não sabia do coração do Luffy ainda. O que pode ser aqui? Aí eu lembrei, obviamente, das Ilhas do Céu, do Tony Jaa e do sino deixado lá para ser tocado em Shandorá. Lembram do sino? E aí eu fiz essa teoria de que Laugh Tale talvez tivesse os tambores de Joy Boy, que era o grande sino que ele tocaria para anunciar um amanhecer. Um sino que ressoaria pelo mundo inteiro. E também, eu não sei se eu coloquei nesse vídeo, tem uma outra teoria que Laugh Tale poderia ser um enorme Tony Jaa também. Legal pra caramba, né? A própria ilha é um imenso Tony Jaa. Ou também tem uma velha que tem lá com uma mensagem de Joy Boy, do Roger. Só que o Roger, sei lá, o Roger gravaria um peido, um arroto, deixaria lá pro Luffy. Eu acho que os Tony Jaa vão se tornar relevantes de novo. Não acho que Oda colocaria isso só pra aquele ponto da trama, sei lá, pro Usopp utilizar. É um artefato legal, que pode ter uma conexão maior com o reino antigo. Então sim, eu acho que vem de uma tecnologia há muito perdida.
Fortinice BR, pelas últimas revelações do mangá de One Piece, pode-se afirmar que a última ilha esteja sim debaixo do mar e por isso que os únicos usuários de Akuma no Mi da tripulação do Roger não foram? Porque Calma lá. Deixa eu escutar a pergunta inteira. devem ter ido a nado para lá, já que naquele momento não tinham revestimento do seu navio. Também corrobora o fato de Rayleigh trabalhar com isso agora, dando a ideia de que é necessário ter revestimento para achar One Piece. Eu gosto da ideia dos piratas do Caribe no fim do mundo, onde é necessário inverter o navio como se fosse inverter o mundo de cabeça para baixo, assim como o Roger queria fazer. O que você acha? É bem legal assim. Eu não acho que essa doença do Bug tenha... E tipo, a Toki ter ficado doente também e ter ficado em um ano tenha muita relevância na parte de achar o One Piece. Tipo, achar Laugh Tale, eu não acho que tenha tanta relevância assim. Ou eu não acho que tenha muita conexão. Pode ser que tenha, pode ser que sim. Mas até então eu não vejo motivo para achar que seja esse o motivo. Porque tipo, se por uma acaso eles precisarem ir nadando, convenhamos, a gente já viu o Luffy e outros personagens caindo na água algumas vezes. Eles não ficam doentes por cair na água. Eles ficam fracos, ficam imóveis e só precisam ser movidos para outro local. Então, eu não acho que a doença tenha muito a ver, mas pode ser que tenha porque Laugh Tale é uma coisa especial. Beleza, paciência. Mas sei lá, pode sim ser que Laugh Tale esteja submersa e é por isso que é difícil de encontrar. Pode ser que Laugh Tale esteja nas costas ou dentro de algum animal muito grande. Pode ser que Laugh Tale ele submerge e emerge conforme a maré ou então qualquer outro fator. Pode ser que várias coisas aconteçam. Eu não acho que a doença em si, por mais que tenha uma possibilidade, tenha tanta essa influência assim na saída do Bug da Toki. Porque ele dá esse exemplo, inclusive ele utiliza na thumb, então sei lá. Essas conexões, né? O fato do Bug ficar doente e não ter ido junto do Shanks, obviamente que pode ser porque eles estão ativos nessa era e tem aquela coisa da velha era não fazer parte desse momento. Concordam comigo? Pode ser por isso que o Oda tirou o Shanks e o Bug, que eram realmente novatos no navio. Mas também pode ter algo a mais o fato de não termos usuários de Akuma no Mi. E é estranho porque ele tira a Toki, que fica doente a caminho para o ano, e depois o Bug também. Os únicos dois usuários. E aí tem esse negócio. Meu problema com a Toki ter ficado doente é que ela fica doente muito antes de chegar perto de Laugh Tale. Antes mesmo de Lodestar. Ela fica doente antes mesmo de chegar perto de Lodestar. Então, Lodestar, sei lá. Então, isso me incomoda um pouquinho nessa parte da teoria. Tipo, será que a Toki e o Bug saíram pelo mesmo motivo? Eu acho que não. Do Rayleigh se tornar alguém que faz revestimento de navio, que não pode ser descartado. Eu não acho que o Rayleigh trabalhar hoje com revestimento de navio é porque ele teme o aumento do nível do mar. Né? Tem essa teoria bem agora de que, meu Deus, o Oda é um gênio, o Crocus mora dentro de uma baleia, o Shanks não tem usuário de Akuma no Mi, o Rayleigh ele faz revestimento porque eles já sabiam que o mar ia aumentar. Não, isso pra mim não faz qualquer sentido. Né? Porque o Bug. Deixar o Bug. Todo mundo se prepara e deixa o Bug aí, cara. Tô nem aí se ele é usuário de Akuma no Mi. Tá bom? Eu acho que os piratas Roger, eles deixam dicas, obviamente, para toda a jornada, pro fim, porque você tem estrategicamente alguns piratas parados em pontos da Grand Line. Crocus no início dela, e quando o Luffy sai ele fala, será que é esse garoto que estávamos esperando, Roger? Então eles ficam olhando quem tá entrando ali. E o Rayleigh no meio da jornada. Agora, o ponto que você trouxe dele trabalhar com revestimentos, claro, isso pode ser realmente relevante, porque pode ter sido lá em Laugh Tale que talvez ele falou, realmente tem que ficar ligado porque precisa estar embaixo do mar para acessar a ilha. Faz bastante sentido, sim, né? Tivemos um aumento do nível do mar, por que ninguém achou Laugh Tale? E aí você tem toda a temática do reino de Mu, de Atlântida, que também são ilhas super futurísticas, avançadas tecnologicamente, que afundaram no mar. Então o Oda ele pode ir para essa temática, né? Que combina bastante com a série, tá bom?
E o que você trouxe aqui faz muito sentido. Agora, como é que fica o Luffy aí? Como é que vai fazer o revestimento pra ele lá? Quem vai fazer? Esse é o grande X da questão. Será que o Frank consegue replicar? Será que eles vão pegar uma... Olha que legal, veio na cabeça aqui agora. O Vegapunk ele colocou no Mark III, nos Novos Pacifistas, armas de bolha. E essas armas de bolha parecem ser as mesmas bolhas tiradas lá da resina de Shabaod, porque aguentam muita pressão. Ele meio que juntou Sabaody com Shabond, sei lá. Enfim, eu não acho que seja a mesma coisa por um motivo. Porque tipo, a resina lá das bolhas de Sabaody, ou Shabond, como eu prefiro falar, elas eram especiais e só podiam acontecer porque estavam na área de atuação, basicamente para cima ou para baixo da própria ilha. Então, basicamente, se não for perto dessa ilha, não dá pra fazer. Óbvio, a gente não sabe. Pode ser que em outro lugar tenha essa possibilidade. Sim, ok. Mas até onde a gente sabe, tipo, é só uma especulação. Essa partida da bolha é interessante, só que essa bolha, ela inclusive tem Kairoseki, né? Tipo, beleza, tem a arma de bolha que tem Kairoseki e tem essa bolha que a gente não sabe exatamente se é a mesma. Mas parece ser uma bolha diferente. Você vê que era uma defesa perfeita ali pros Mark III, né? Então pode acabar se valendo disso. E o Frank, sei lá, ele leva uma arma dessa e fala, vou levar isso aqui para estudar. E faz o revestimento. Nada é por acaso em One Piece. Pequenas dicas deixadas aqui para ser usado futuramente. Mas isso aqui é muito importante vocês guardarem. O fato do Rayleigh trabalhar hoje com revestimento pode ser realmente porque é uma dica para o que vai acontecer no final. Beleza? Arthur Gomes. Shanks parece realmente saber que a fruta de Nika escolheu Luffy. Mas pelo que ele aguarda? A dica principal é o final do ano. Quando ele pega o cartaz do Luffy. Vê aquelas medeixas, aquela cabeleira branca. E pensa, é hora de ir buscar o tesouro One Piece. Porque a fruta de Nika se faz necessária. Isso aqui também responde diversas coisas, né? Por que que o Roger chegou cedo? Por que que eles não conseguiram fazer nada com o que descobriram lá? Eles não tinham Poseidon, que foi a dica que o Roger perguntou ali sobre o nascimento dela para Madame Charlie. E também não tinha a fruta de Nika. Tem aquela cena do Shanks se despedindo do Roger e chorando. Muito possivelmente ele perguntou se ele poderia, sei lá, ser o próximo Rei Pirata. E aí o Roger fala, olha, você até pode, mas talvez você não seja a pessoa que tem que estar lá na última ilha. Lembra da fala do Barba Branca pro Barba Negra? Você não é o homem que o Roger está esperando. Né? E isso que fez o Shanks chorar um pouco. E o que fez ele abdicar da busca pelo título de Rei Pirata. Que foi onde teve aquele... Será que o Roger falou é porque o Shanks não é um Di? Porque tipo, muito se dá a entender que ele só não... O Barba Negra só não era a pessoa que o Shanks estava esperando. Mas... Que o Shanks não, que o Roger estava esperando. Mas será que a gente, pelo menos, tem uma chance gigantesca do Shanks não ser um Di, né? E será que a pessoa que o Roger esperava era um Di? Especificamente um Di, não importa qual fosse? Será? Será-se que? Aquela ruptura com o Bug. O Bug achava o Shanks... Aí basicamente o Shanks teria chorado porque o Roger falou: você pode tentar, mas você não vai conseguir chegar lá. E mesmo que você chegue, não vai mudar de nada, não vai adiantar de nada. Será que ele falou alguma coisa do tipo, do gênero? Sei lá. Sei lá. Shanks é o prodígio. Shanks é... Vou abandonar meu sonho para seguir o Shanks. Shanks falou, não vou fazer isso agora. Porque não era momento. Precisava esperar Shirahoshi nascer. E precisava encontrar a fruta de Nika. E a fruta, ela só despertaria com o escolhido. Que é, no caso, o Luffy. Tá bom? Então por isso que ele esperou todo esse momento. Por isso que ele tá indo somente agora. E é importante lembrar, no filme Red, quando foi sair, a gente teve uma participação do Oda aqui ali divulgando, inclusive acelerando o final do arco de Wano, só para colocar o Shanks no final ali para divulgar o filme da sua filha. Mas nos extras, fora disso, no volume 4 bilhões, que tem os comentários do autor, ele diz que o Shanks ele tem o seu próprio ideal de uma nova era. Ele tem o seu próprio sonho. Esse é o grande mistério, que vai demorar um pouquinho para ser respondido. Porque é aquela coisa, né? Tipo, Barba Negra. Qual que é o sonho do Barba Negra? Ele quer o mundo.
Como assim ele quer o mundo? O que isso aí quer dizer? Quer o trono do Imusama? Quer tornar só Hachinozu uma ilha pirata oficial? Então fica naquela coisa, né? A gente tem informações, mas é 1% da resposta total. E o Shanks, eu tenho certeza que ele quer uma era muito próxima da que o Luffy sonha também. Ele quer realizar algo que ele aprendeu no navio do Roger, né? Uma era onde os jovens possam ser livres e sonhar e fazer o que quiser e todo aquele conceito de liberdade. Gustavo Ribeiro estava aqui pensando algo sobre One Piece que nem vi ninguém comentar, que é como os episódios do anime estão se aproximando dos capítulos do mangá. Será que o objetivo da Jump é pela primeira vez terminar o mangá e o anime ao mesmo tempo? Ou se não, qual a chance disso acontecer? Terminar o mangá e o anime ao mesmo tempo é virtualmente impossível. Porque, tipo, se o anime é uma adaptação do mangá, ele não pode se aproximar do mangá. A menos que o que eles queiram fazer é transformar a adaptação em algo próximo. Beleza, não vai ficar esperando 2 anos para o mangá terminar. Eu acho difícil essa parte. Mas se eles não quiserem fazer dessa forma, eu acho virtualmente impossível uma adaptação vir próxima do final do mangá. Eu acho muito impossível isso. Tipo, é muito impossível. Não é pouco, é muito. Senão, qual a chance disso acontecer? Sei que isso poderia impactar as vendas do mangá, mas dessa forma a experiência de quem acompanha pelo mangá e pelo anime seria minimamente diferente, criando um hype ainda maior para a obra de One Piece. Bom, vamos lá. A Jump não dá a mínima. A Jump não dá a mínima para a experiência da pessoa que está assistindo. Ela quer cash, money. Exatamente. Eles querem monetizar. A forma como eles conseguirem monetizar melhor vai acontecer. E como é que eles vão monetizar se acabar o mangá que eles estão tentando adaptar? Não dá. Simplesmente não dá. Então eles precisam de material para adaptar. Money, quer farmar. E assim, o anime ele não está próximo do mangá. O anime pode acabar passando o mangá em números sólidos, né? Então a gente está no capítulo 1116 e o episódio, agora que eu estou gravando, está no 1106. São 10 de diferença. Só que ao mesmo tempo, agora está adaptando o capítulo 1076. Então temos quase 40, 50 capítulos à frente. E o anime geralmente pega meio capítulo para fazer o episódio. Então 2 capítulos se tornam 1. E mais ainda, como eu guardo todos os meus roteiros aqui, dá pra ver quando foi lançado o capítulo e o episódio que eu tô fazendo na segunda. A diferença dá de quase 1 ano e meio para os lançamentos. Então quando acabar o mangá de One Piece, a gente ainda vai ter pelo menos 1 ano e meio da série rolando pela animação. Que isso aqui, cara? Que imagem é essa aqui, velho? Todo mundo Nika, Frank, Zoro, Sanji, Nami, Robin, Jinbe, Chopper, Usopp, Brook. Porcaria essa aqui, cara. Tá bom? É impossível eles fazerem isso. Eu digo isso categoricamente porque eles não estão pensando na sua experiência ou de quem só acompanha o anime. Eles querem realmente money. E o anime de One Piece hoje é muito importante lá na TV japonesa. É o que movimenta tudo. Inclusive tem paradas do mangá, mas não tem parada do anime, porque é uma coisa completamente à parte. Funciona realmente. É uma máquina separada do Eiichiro Oda ali. Tá bom? Então pode acabar passando os números de episódio em relação aos capítulos. Mas se chegar perto, eles vão meter um arco filler com toda certeza. Inclusive no final do arco de Egghead agora deve ter alguma coisa parecida com o que aconteceu de Holy Cake para o ano. Eles sempre colocam um fillerzinho ou vão estender mais os capítulos. O que assim, eu preferencialmente prefiro que coloquem fillers. Porque os fillers de One Piece são bons. A da Pi tem a história de capa do Enel, que é super importante agora. Né? Dá pra fazer vários episódios ali com a história de capa dele. Mete um arcozinho filler ali, pronto. Distancia. Eu não gosto quando eles quebram o ritmo e colocam... A gente tem capítulo hoje de 13 páginas. E aí eles pegam 6 páginas e fazem um episódio de 25 minutos. Então fica bem arrastado o episódio, tá bom? É isso, falei bastante, né? Vitor Hugo, sempre teorizamos que o tesouro do Capitão John era um Road Polyglyph, um tesouro à altura da morte. Calma, isso é uma teoria, beleza. A teoria é que o tesouro do Capitão John seja um Poneglyph. Pode ser que seja. Mas não é garantido isso. Beleza, ele fala que é uma teoria, mas ok. É uma teoria.
parte dele. E o homem marcado pelas chamas poderia ter sido um ex-pirata da tripulação do John, responsável pelo motim e assassinato do capitão. E por matar um ex-pirata Rocks, ganhou uma vaga nos Chichibukais, onde foi derrotado pelo Ace. Um personagem novo que poderia contar um pouco mais sobre os Rocks por ter proximidade com o John. Eu acho legal o Oda colocar um personagem novo, tá bom? Concordo com você que o Chichibukai, que o Ace derrotou e não quis assumir a vaga, é o homem marcado pelas chamas. Isso aqui seria bem legal. Ele que fomentou todo o motim contra o Capitão John e hoje tem o Road Poneglyph. A questão é, qual o nível de importância dessa figura? Um homem que pode criar redemoinhos, que foi flertado por pertencer à marinha. Quem marcou ele com chamas? Qual a conexão? Todas essas coisas, essas entrelinhas, acabam dando um tom realmente de importância para a figura, para o personagem. Né? Eu gosto disso, particularmente eu gosto. E o Oda pode realmente colocar um personagem novo. Eu prefiro assim. Eu não acho que é o Jaguar de Sal, e nem o Dragon, e sei lá, nem o Aokiji. Porque assim, pensem comigo, galera, não faz muito sentido essas figuras. Né? O Sal, o cara tá na ilha mais protegida do mundo. Que nem o governo mundial tem coragem de atacar, nem o Yonkou. Por que ele vai pegar um navio e vai ficar rodando com um Road Poneglyph? Né? Não faz sentido. O Dragon, menos ainda. Por que o cara vai ficar andando no novo mundo com o Road Poneglyph quando ele tem as bases aí dos revolucionários? Sei lá, só se o Oda meteu uma explicação maluca aí de porque ele faz um passatempo dele. Sim, gosta de correr riscos, andar no limite. Gosta de sentir a sensação do perigo, estar sendo perseguido. Algum fetiche maluco, tá bom? Mesma coisa do Aokiji, né? Uma figura nova, vale a pena. E o fato do Chichibukai ter sido derrotado pelo Ace aqui é deveras importante para esse ponto. Porque pode ser uma figura desconhecida ainda para nós, mas que é poderoso. Porque peguem aqui os Chichibukais originais, né? São todas figuras que estão se tornando bem relevantes nesse ponto da trama, tá bom? Então, o homem marcado pelas chamas pode ser alguém novo. Eu adoraria que fosse. Pode ser talvez o Gaban bronzeado. Tá levando o ovo do Roger Dourado no seu navio. Esse é o tesouro do Capitão John. E é isso, meus amigos. Ah, cara, parou. Qual foi? Mas é isso. E vocês? Tem alguma teoria sobre o One Piece? O que vocês acham dessas perguntas? Vocês têm uma resposta diferente? Vocês concordam ou discordam de mim? Deixe aí seu comentário. É isso. E tchau.